Olá, bem-vindos à conferência 4 sobre sexto empírico, ou sobre o ceticismo antigo, tal como o sexto empírico o apresentava. Eu gostaria de começar relembrando para vocês o que foi dito na última conferência, a conferência 3. Nela eu apresentei de maneira genérica aquilo que eu considero como o primeiro capítulo dos esboços pirrônicos, que é o livro do sexto empírico em que ele apresenta o ceticismo para o seu leitor. E hoje eu gostaria de continuar essa apresentação geral do pirronismo de uma maneira um pouco diferente do que eu fiz na última conferência. Lá eu procurei mostrar que os 5 capítulos ou subcapítulos desse primeiro capítulo sobre as características do ceticismo eram compostos de, primeiro, uma explicação sobre o conceito mesmo de ceticismo. Em segundo lugar, Sexto Empírico apresentava os princípios do pirronismo. Em terceiro lugar, ele falou sobre as razões do ceticismo. Em quarto lugar, sobre o critério do ceticismo e, por fim, sobre o fim ou aquilo que o cético persegue ao fazer filosofia. Num certo sentido, o mais importante é o conceito de ceticismo, onde ele define o que é ceticismo, e essa definição do ceticismo, que fala da habilidade do cético quando ele investiga, quando ele pratica a filosofia, é o mais importante e que, de alguma maneira, leva a uma vida conforme à suspensão do juízo, uma vida sem opinar ou sem ter crenças, ou seja, ter dogmas. A segunda maneira de organizar esses 5 capítulos é aquela que eu falei, que talvez seja a minha preferida, que é pensar que o capítulo sobre as razões céticas, ou sobre a razão cética, ele fala no plural e no singular, é o capítulo mais importante. Por quê? Porque a razão cética é dupla, daí a ideia de razões céticas. De um lado, a razão cética indica como o cético vai viver corretamente, e ele faz isso seguindo as coisas que aparecem, o termo em grego é phaenomena, as coisas que aparecem. E, de outro lado, essa razão cética também leva o cético à suspensão do juízo, fica subentendido que o correto ao se investigar filosofia, quem investiga de uma maneira completamente racional, quem segue essa reta razão, termina por suspender o juízo. De tal forma que os 2 primeiros capítulos dessa caracterização do ceticismo, que dizem respeito à investigação filosófica, é um dos lados dessa razão cética. E os capítulos 4 e 5, que tratam do critério de ação e de uma vida cética, para mostrar que a vida cética não só é possível, mas como é a melhor das vidas acessíveis ao ser humano, é o segundo aspecto dessa razão cética, que é a de conduzir a gente a uma vida correta, isto é, uma vida feliz. Hoje eu vou pegar o capítulo sobre os princípios do ceticismo, que são 2 princípios, e vou tratar de um. E a razão para isso é simples, porque um desses princípios trata da origem do ceticismo. Ninguém nasce cético. A gente viu na primeira das conferências que o sexto empírico valorizava ou entendia que a coisa mais geral na filosofia, aquilo que era comum a todos os filósofos, é que eles, em algum momento, eles investigaram a verdade e só depois que há uma espécie de divisão da filosofia em 3 tipos mais gerais ou os 3 tipos mais importantes: dogmatismo, filosofia acadêmica e ceticismo. Portanto, o ceticismo é resultado dessa investigação. Do mesmo modo, ninguém nasce nem dogmático nem acadêmico. Uma pessoa se torna dogmática no final de uma investigação filosófica. Uma pessoa pode se tornar acadêmica no final dessa investigação. Nunca antes e nem durante, digamos assim. O dogmatismo, a filosofia acadêmica e também o ceticismo são resultados dessa investigação. Então,
ninguém nasce nem dogmático, nem acadêmico, e muito menos uma pessoa nasce cética. Ela se torna cética no final de uma investigação. Bom, que percurso é esse que leva uma determinada pessoa a empreender uma investigação e, num certo momento, ela vai se reconhecer, então, como uma filósofa cética? Bom, o sexto empírico explica isso para a gente. Ele não explica de maneira muito detalhada, mas ele dá algumas pistas, né? E, sobretudo, a principal pista aparece no começo dos esboços pirrônicos, quando ele trata do que ele chama de princípio causal, né? Aitia arché. Talvez a palavra princípio não seja, nesse contexto, a boa tradução para a palavra arché, né? Benson Mates, na tradução dele, ele sugere apenas que arché aqui quer dizer origem. O sexto empírico está falando, portanto, da origem do cético, a sua origem causal. Isso é aquilo que motivou o cético a buscar a filosofia e, num certo momento, se transformar num filósofo cético, né? Então, é essa trajetória que começa com uma pessoa que ainda nem é filósofa, que se interessa pela filosofia, investiga filosoficamente e, num determinado momento, ela se torna cética. É sobre isso que eu queria falar hoje para vocês de uma maneira genérica, sem entrar em muitos detalhes, mas porque eu acho fundamental entender isso, porque a experiência do cético é uma experiência muito parecida com a que os nossos alunos têm na graduação. Não todos, mas certamente muitos. E, de qualquer maneira, essa ideia de uma origem causal para o ceticismo, ela explica para essa nossa experiência e a gente pode ter mais consciência do que está acontecendo. Eu estou pensando aqui nos alunos que ainda não se definiram nem por essa nem por aquela, mas já estão, de alguma maneira, fazendo as suas investigações filosóficas, né? Então, o que o sexto empírico faz é uma espécie de trajetória onde a gente pode discernir diversas etapas pelas quais o cético passa antes de se tornar cético, sendo que a última dessas etapas é quando ele, então, finalmente se reconhece como um cético, né? Então, o trecho principal para isso é justamente quando ele fala do princípio causal, isso é, da origem causal, aquilo que leva uma pessoa até o ceticismo, em 1.12 dos esboços pirrônicos, mas também aparece em 1.26 e em 1.29. É muito comum os comentadores tratarem essas três passagens como se elas estivessem dizendo mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que elas são complementares e não dizem exatamente a mesma coisa. A passagem de 1.12, como trata da origem causal, ela enfoca muito mais o começo dessa trajetória. Em 1.26, o sexto empírico dá um destaque um pouco maior justamente para o meio dessa trajetória, enquanto o 1.29 vai tratar do final dessa trajetória. Colocando esses três trechos juntos, a gente acaba tendo uma boa ideia dessa trajetória como um todo, né? Então, como que começa, né? Isso é uma coisa talvez interessante, porque o sexto empírico diz, né, que a pessoa que vai depois, num certo momento, virar uma cética, se reconhecer como cética, é uma pessoa de talento, né? O termo em grego é megalophyes, e a ideia é como megalo de grande, né? A gente fala em megalomaníaco, e phyes vem a ver com a natureza, então é uma pessoa que é naturalmente grande. Ele está pensando assim, uma pessoa que tem aptidões naturais muito boas, né? Que ela é bem dotada, ela tem uma boa inteligência, ela tem uma boa capacidade de memória, não é isso? A ideia, então, é que essa pessoa que depois vai se transformar numa pessoa cética não é uma pessoa de inteligência mediana,
não é uma pessoa que assim se esquece, lê das coisas, não entende direito, logo se esquece, uma pessoa desatenta que não tem muita capacidade de concentração. Não, é uma pessoa que já naturalmente tem aptidões que a encaminham para a prática da filosofia. Mas essa pessoa de talento não tem apenas aptidões naturais. Em outras passagens, o sexto empírico faz referência à maior experiência do cético em relação a outros filósofos e também a uma espécie de boa formação do cético. Quer dizer, não basta apenas ter capacidades naturais, é preciso também que essa pessoa tenha recebido uma boa educação, né? Isso é fácil de entender, porque filosofia é uma coisa muito complexa, que exige muito esforço, muita atenção para a gente entender. E se você não recebe uma boa educação, isso é, se você não tem uma boa formação, fica difícil você ler e entender os filósofos a ponto de levar adiante essa investigação filosófica. Uma pessoa sem cultura, por exemplo, uma pessoa que dificilmente vai se interessar pela filosofia, até pode ouvir falar da filosofia, mas não vai ter muito respeito ou muito interesse pela filosofia. Ao passo que uma pessoa que tem uma boa formação intelectual, ela se interessa pela filosofia, né, em maior ou menor grau, mas é preciso, então, essas duas coisas, né? Uma pessoa que tem boas capacidades naturais e uma boa formação, essas são as pessoas que têm, digamos assim, uma inclinação para a filosofia e depois, possivelmente, para se tornar cética, né? O que acontece com essa pessoa de talento? Diz o sexto empírico que ela nota ou percebe certas irregularidades no mundo, né? O mundo se apresenta para essa pessoa como contendo irregularidades. O termo em grego é anomalia, né? A gente pode traduzir para anomalia, também para português, né? Mas a ideia, acho, de irregularidade é um pouco essa ideia que a gente nem sempre observa regras vigindo no mundo, né? Então, por exemplo, a gente olha para o mar e quando bate muito sol, ele está mais azulado, depois está mais encoberto o tempo, o mar fica cinza, né? Uma pessoa vê uma cor, o daltônico olha para a mesma camisa e vê aquilo em outra cor. Faz parte da nossa experiência cotidiana que, por exemplo, as pessoas percebam as coisas de maneira diferente, né? Se a gente olha uma torre de longe, ela pode parecer redonda, a gente chega perto e vê ela quadrada. Então, ora a torre aparece redonda, ora quadrada. Um remo fora da água aparece reto. Se ele está parcialmente imerso na água, ele aparece quebrado, né? Então, essas experiências são muito comuns na vida cotidiana, né? De diferentes percepções entre as pessoas, entre os sentidos, né? Entre diferentes circunstâncias. Eu tinha um vizinho que gostava de beber um pouco além da conta, e ele dizia que quando ele chegava em casa e batia o carro, a culpa não era dele porque o muro se mexeu. Então, para esse meu vizinho, quando ele está sóbrio, o muro está parado. Quando ele está bêbado, o muro se mexe, né? Então, ele tem essas diferentes percepções, né? É claro que a gente acha que o muro está parado porque nós estamos sóbrios, porque se a gente tivesse bêbado que nem ele, talvez a gente percebesse o muro se mexendo, né? Além dessas irregularidades a respeito da maneira como nós percebemos as coisas, há um outro tipo de irregularidade, talvez essa até mais importante do ponto de vista motivacional, que motiva, leva uma pessoa para a filosofia, é as irregularidades morais, né? Aqui, por moral, talvez se possa entender um pouco mais amplo. Aqui envolve, por exemplo, também as leis, né? Não apenas o que é aceito aqui, né? O que no Brasil, o que é proibido aqui no Brasil, em outros lugares vai ser ou proibido ou aceito, né? Isto é, a gente aceita coisas que outros proíbem e nós proibimos coisas que outros aceitam e, portanto, há uma variedade, uma diversidade moral onde as regras
são diferentes, né? O Pascal ficou famoso por retomar essa temática cética e dizer, bom, uma verdade aquém do Pirineus, uma verdade além dos Pirineus, né? Isso é uma verdade moral, né? Isso é um negócio que acontece o tempo todo, né? E a gente percebe isso, né? Ainda mais numa sociedade grande e complexa como a nossa, nós temos muitos grupos sociais diferentes que têm avaliações diferentes, né? Mas não só moral, também legal, né? Leis que permitem uma coisa aqui e proíbem lá, etc. e tal, né? Isso tudo faz parte da nossa experiência e muita gente talvez conviva bem com isso, né? Não se importa muito com essa variedade, essa diferença, nota, mas aquilo não incomoda. Mas para essa pessoa de talento, essas irregularidades perturbam, né? Elas causam uma perturbação. Daí a ideia de um princípio causal ou de uma origem causal, né? Desculpa, mas a minha tela aqui entrou alguma coisa aqui na frente que eu tive que tirar. Então, algumas pessoas não se preocupam com isso e outras se preocupam. Mas por que algumas pessoas não se preocupam e outras se preocupam, né? Porque talvez, digamos assim, se eu tenho uma certa conduta moral, ou se eu vivo num país segundo certas leis e eu acho que aquela lei é correta, né, que aquela conduta moral é a que é aceitável, quando eu me deparo com pessoas que têm outros códigos morais ou que vivem sob outras leis, eu acho aquilo estranho, não dou bola e continuo achando que eu estou certo e que eles estão errados. A verdade, de alguma maneira, continua, o que é correto continua sendo a mesma coisa, e um conflito, quer dizer, uma variação, uma outra perspectiva simplesmente é descartada de imediato, né? Essas pessoas não têm uma preocupação maior com a verdade, elas tendem a aceitar aquilo que foi ensinado, aquilo que elas percebem imediatamente da perspectiva dela como o correto ou o verdadeiro, e seguem em frente. Quer dizer, elas não se abrem para uma investigação da verdade, quer dizer, elas não colocam em xeque as suas próprias perspectivas, né? E diante, então, de uma alternativa, elas não se põem. O que é racional afirmar a respeito do mundo? Ou qual é a regra moral, qual é a lei que é realmente a correta, quando a gente para pensar e raciocinar sobre isso? As pessoas não têm esse tipo de, muitas pessoas, talvez a maioria, não tem esse tipo de atitude diante das irregularidades, mas algumas pessoas têm, quer dizer, se eu estou acostumado a ver uma coisa, a distinguir o vermelho e o verde, etc., tal, e eu encontro uma pessoa que é daltônica e ela não consegue distinguir, eu acho aquilo me chama atenção, entende? Você começa a pensar sobre aquele tipo de coisa, né? Se eu acho que então eu confio nos meus sentidos e eu vejo uma torre de longe redonda e de perto ela é quadrada, bom, eu posso confiar nos meus sentidos, sim ou não, mas eles, entendem? Depende da circunstância. Então eu começo a me perguntar, mas em que circunstâncias a minha percepção me diz como as coisas são e em que circunstâncias minhas percepções não me dizem como as coisas são, né? Então, o homem de talento, o homem de talento é porque é assim que o sexto empírico fala, mas a pessoa de talento, ela se preocupa em descobrir a verdade e ela tem que, de alguma maneira, rever aquilo que ela pensava, né? Ela é posta em xeque, num certo sentido, né? Se ela é uma pessoa de talento, se ela é uma pessoa inteligente, se ela é uma pessoa de boa formação, uma pessoa de sucesso na sua profissão, né, na sua especialidade, ela está acostumada a acertar, a saber as coisas, a lidar bem com as coisas. E, no entanto, o mundo apresenta uma série de situações paradoxais, né, problemáticas, com dificuldade, que ela não sabe resolver na hora. E ela precisa se pôr a investigar para resolver, ela tem que pensar para tentar resolver onde está a verdade, se dessa maneira ou daquela, se como ela percebe de um jeito ou se como ela percebe de outro jeito, se
essa regra moral é correta ou se aquela regra moral é correta, qual é a lei que deve ser de fato adotada, se você se põe a pensar e a raciocinar sobre leis diferentes, né? Bom, a filosofia entra nesse momento, né? Na trajetória do cético. Quer dizer, essa pessoa de talento, que tem uma capacidade intelectual, uma boa formação e está perturbada dessa maneira, ela conhece filósofos, ela leu, estudou alguma coisa de filosofia e os filósofos se apresentam como aquelas pessoas que vão resolver esse problema para ela. A filosofia promete descobrir a verdade. Se o problema é que entre representações diferentes de como as coisas são, ou se diante de regras morais diferentes, e que você não pode fazer as duas delas ao mesmo tempo, a filosofia se propõe, então, a resolver esse problema para você e dizer o que é a verdade e como viver corretamente, né? Bom, uma pessoa inteligente e bem formada como essa pessoa de talento, ela vai ser cativada pela filosofia, né? Ela vai ouvir o que o filósofo tem a dizer, porque ela sabe que os filósofos estão entre as pessoas mais inteligentes que existem, né? Que são pessoas muito estudiosas, são pessoas que dedicaram boa parte da sua vida à reflexão e a uma certa investigação, que apresentaram as respostas mais elaboradas para certas perguntas, e então ele naturalmente vai investigar filosoficamente. Então, tanto porque há uma perturbação na vida cotidiana, quanto porque a filosofia exerce um certo fascínio, uma certa atração, essa pessoa de talento, então, se põe a investigar filosoficamente. Ora, para investigar filosoficamente, é preciso de pelo menos duas coisas. São duas as condições necessárias da investigação filosófica. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer a ignorância. E é isso uma das coisas que difere ou distingue essa pessoa de talento das pessoas comuns, que não vão fazer filosofia, né? E a pessoa comum, diante dessas irregularidades, ele fala, né, a regra do outro país é do outro país, né? O daltônico é o daltônico, entendeu? A pessoa normal e isso que ela sabe como as coisas são e sabe como deve viver, né? Ela não reconhece a sua própria ignorância. Quem não reconhece a sua própria ignorância não pode investigar, em geral, e também não pode investigar filosoficamente. Quem acha que sabe, que já tem a resposta, não pode procurar. É uma condição necessária da investigação em geral que você não tenha aquilo que você está buscando ou procurando. Porque a ideia de investigação é a ideia de uma busca ou de uma procura de algo, e a investigação filosófica é a busca ou a procura da verdade a respeito de certos assuntos. Se você acha que sabe, você não investiga. Então, você precisa reconhecer a sua ignorância no ponto de partida, e é justamente isso que ocorre com a pessoa de talento. Além disso, quer dizer, embora ela ignore, né, ela não saiba o que vai encontrar no final da investigação, ela tem que ter uma ideia do que ela está buscando, né? Porque senão ela fica que nem uma barata tonta, né? Ela pode não saber a verdade sobre aquele assunto, mas ela tem alguma ideia do que ela está buscando. Se ela não tiver uma concepção do objeto de investigação, ela não vai conseguir investigar, porque ela nem sabe delimitar o assunto que deve ser investigado. Essas são duas condições necessárias da investigação filosófica, né? Uma vez que a pessoa de talento reconheceu a sua ignorância, que ela tem uma ideia do que ela vai buscar, porque ela leu um pouco os filósofos e sabe quais são os assuntos que a estão perturbando, né? Ela vai, então, investigar dentre as percepções que ela tem, ou dentre as diferentes concepções da moral, né? Diferentes condutas morais ou regras morais, entre as diferentes leis, ela vai investigar o que é verdadeiro, o que é falso, ou o que é correto e o que é incorreto, né? Essa é basicamente a investigação, né? Com o intuito de descobrir qual é a verdade, né? Ou qual é a melhor lei ou o melhor costume.
né? Quais são as ações corretas e as ações incorretas, assim como quais são as percepções do mundo e nos mostram como o mundo é, em oposição às percepções falsas que não mostram como o mundo é. Bom, essa investigação ela é muito complexa, envolve muitas coisas e depois, quando eu for comentar melhor o conceito de habilidade, que é a definição da filosofia investigativa, eu vou entrar em mais detalhes. Bom, o resultado, que aí é enfatizado é mencionado em 1.12, mas é mais enfatizado em 1.26 dos esboços pirrônicos, é que, ao longo dessa investigação, o cético dessa investigação filosófica, a pessoa de talento, que não é ainda cética, né? Mas essa pessoa de talento ela tem uma determinada experiência. Aqui a palavra experiência é importante porque ele tem uma certa experiência, né? O tempo todo, da vida, dessas irregularidades, na sua formação. O Sexto Empírico está descrevendo uma trajetória e, portanto, está falando das etapas sucessivas da experiência, né? As etapas pelas quais essa pessoa de talento passa até chegar ao ceticismo, né? Então, aqui, quando ela faz a investigação filosófica, uma parte fundamental da investigação filosófica, ler os que os filósofos falaram, ouvir as suas palestras, suas aulas, tá? Entrar em contato com as diferentes filosofias, porque se você vai fazer uma investigação filosófica, você vai conversar e vai ler os filósofos. E nessa medida você vai ficar conhecendo, vai ficar sabendo que existem inúmeras diferentes doutrinas filosóficas, posições filosóficas, né? Teorias filosóficas, argumentos filosóficos que sustentam as mais diferentes opiniões, né? Nessa investigação filosófica, a pessoa de talento tem a experiência do desacordo entre os filósofos, né? Quanto mais uma pessoa examina um assunto por meio de uma investigação filosófica, tanto mais consciente essa pessoa vai ficando da diversidade de opiniões conflitantes e que são irredutíveis umas às outras, né? Isso é fundamental, né? É essa experiência do desacordo que não deve ser confundida, a meu ver, com aquela experiência inicial das irregularidades. É claro que elas podem ter relações e entre as irregularidades do mundo podem ter as diferentes opiniões. Não se trata de dizer que são coisas completamente desvinculadas, mas certamente são coisas diferentes, né? No começo era o próprio mundo que se apresentava como que de maneira espontânea, digamos assim, apresentando uma tal variedade que aquilo em alguns momentos desnorteava a pessoa de talento. Agora não, agora se trata basicamente de uma discordância de opiniões apenas, e de opiniões formuladas, desenvolvidas e elaboradas pelos filósofos, e basicamente por eles. Uma vez que você está na investigação filosófica, você está lendo os filósofos, e você se dá conta de que eles emitem opiniões muito diferentes uns dos outros, que eles nunca se põem de acordo e a discussão deles é ad nauseam, né? Continua de maneira praticamente interminável. Ninguém convence ninguém, né? E continua a argumentação. Bom, diante disso, né, o que a pessoa de talento pode experienciar, isso pode ser a experiência dele, que é impossível decidir, ou pelo menos ele não consegue decidir qual dessas filosofias está dizendo a verdade e quais estão dizendo coisas falsas. Não é muito fácil mesmo tomar essa decisão, porque as filosofias, de um modo geral, são todas muito boas, os filósofos são pessoas muito inteligentes e que elaboraram pensamentos muito consistentes, com argumentos fortes, é um argumento complexo, né, sutil, e que a gente gasta um tempão e faz muito esforço para entender. A filosofia
platônica, a aristotélica, a estoica, a epicurista, dos cirenaicos e outras por aí, do Heráclito, né, do Parmênides, do Demócrito. E isso tudo, assim, são pessoas, todos esses filósofos, Platão, Aristóteles, né, Zenão, Cleanto, Epicuro, e por aí vai, são pessoas muito inteligentes que fizeram um discurso muito refinado e muito persuasivo. E a verdade é que, mais ou menos, todos eles se equivalem. Quer dizer, todos eles são igualmente complexos, igualmente bem argumentados, igualmente profundos, igualmente instigantes, de tal forma que a pessoa de talento ela vê como que multiplicado o seu problema inicial. Se ela queria resolver aquelas irregularidades, agora, então, com essa discordância, esse desacordo infindável entre os filósofos, ela parece que piorou muito a situação dela. Está muito mais complicada agora, né? Porque, sobre tudo que ele investiga, ele encontra cada vez mais desacordo, né? E ele, então, se sente incapaz de se pronunciar a favor do Platão contra o Aristóteles, a favor do Epicuro e contra os estoicos, a favor do Demócrito contra os cirenaicos e assim sucessivamente, né? Ele não é capaz de afirmar nem negar nada, nenhuma dessas teorias sobre nenhum dos assuntos que ele investigou. Bom, dada essa igualdade de forças entre as filosofias, cujo termo técnico em grego é isosténeia, né? Então são forças iguais do ponto de vista da crença, portanto da persuasão. É difícil a gente se persuadir dessa ou daquela doutrina, não porque essa doutrina não esteja bem argumentada, mas é porque a outra também está bem argumentada e você hesita entre essas duas teorias, né? Bom, quando isso acontece, quando a pessoa de talento tem a experiência de que as diversas filosofias, com seus diversos pontos de vista, as suas diversas opiniões, né, suas teses conflitantes, e ela não consegue decidir, né, julgar qual é verdadeira e qual é falsa, ela então suspende o juízo. Suspende o juízo quer dizer, ela não emite o seu juízo. Isto é, ela não afirma nem nega nada a respeito de todos os assuntos que ela investigou, né? Então, se ela investigou se os deuses existem ou se os deuses não existem, ela não afirma nem nega a existência dos deuses. Se ela investigou a existência dos corpos, ela não afirma nem nega a existência dos corpos. Se ela investigou a noção de demonstração, ela não afirma nem nega se existem demonstrações. Se ela investigou o espaço ou o tempo, ela não afirma nem nega que o espaço e o tempo existem ou não existem, e assim para todos os assuntos por ela investigados na filosofia. Ela suspende o juízo sobre todas as coisas, né? É importante aqui para o sexto empírico que a suspensão do juízo seja sobre todas as coisas, porque se em algumas, mesmo em uma, ele diz, das questões investigadas, você chega a um resultado positivo e você afirma uma verdade, então você não é um cético, você é um dogmático. Um dogmático com um dogma só, quer dizer, com uma tese sobre um assunto, mas a ideia do sexto empírico é que o cético suspende o juízo sobre todas as coisas, tá? Então, em todas as investigações que essa pessoa de talento faz, o resultado deve ser a suspensão do juízo. Isso é, ela deve se sentir incapaz de se pronunciar e, portanto, ela vai entrar num estado mental no qual não se afirma nem se nega nada. Então, alguém diz assim, os deuses existem. A pessoa de talento não é capaz de se pronunciar, né? Porque há bons argumentos para dizer que os deuses existem e há bons argumentos para dizer que os deuses não existem. Ela suspende o juízo, tá? E a suspensão do juízo é algo que se produz nela. Nós estamos falando de uma sequência de eventos cuja relação um pouco é causal, né? É claro que a relação não vai ser só causal, depois nós vamos entrar nisso, mas como nós estamos tratando da origem causal, a gente pode ver toda essa trajetória da pessoa de talento até ela se transformar em uma pessoa cética,
do ponto de vista da relação causal entre os eventos. Então, essa investigação que faz com que você se dê conta das forças iguais, das diferentes opiniões em conflito, leva a uma incapacidade de se pronunciar, e então o cético suspende o juízo, a mente dele entra nesse estado de nem afirmar, nem negar nada. E, finalmente, isso é uma coisa que ocorre, como que por acaso, pelo menos a princípio, é que essa suspensão do juízo vai eliminar aquela perturbação inicial. Porque se o homem de talento, a pessoa de talento, ela começa investigando para eliminar essa perturbação, porque é uma perturbação que a incomoda, ela quer saber como o mundo é, ou como se comportar, e ela está um pouco desorientada, e ela tem que pensar a esse respeito. Bom, depois de pensar muito a esse respeito, de examinar todas as filosofias, a verdade é que a situação dela piorou. E ela como que se enchesse e mandasse tudo às favas. E, ao fazer isso, curiosamente, ela alcança a tranquilidade. Aqui a palavra em grego é ataraxia, Se no começo havia uma perturbação, no final ela alcança a imperturbabilidade. Ela elimina aquela perturbação inicial. Ela esperava que a perturbação fosse eliminada pela descoberta da verdade. Ela reconheceu a ignorância a incomodava, ela foi investigar para afastar essa ignorância. O que acontece é que agora ela não descobriu a verdade, ela não sabe qual é a verdade. Ela suspende o juízo, e ao suspender o juízo, ela então alcança a tranquilidade de uma maneira inesperada, casual. Mas, de qualquer maneira, a tranquilidade ela é causalmente produzida pela suspensão do juízo. Então, esse é a trajetória, o itinerário que sai da pessoa de talento até ela se transformar num cético, ou numa cética, a pessoa cética. E, portanto, aqui eu comentei um dos princípios do ceticismo, que é o princípio causal, ou a origem causal, e expliquei toda a trajetória até o fim, aquilo que o cético persegue quando faz filosofia, que é justamente alcançar a tranquilidade ou a imperturbabilidade. Na próxima conferência, eu vou voltar a outro capítulo dessa apresentação das características do ceticismo. Até lá!